Vamos dar início ao nosso estudo sobre o trabalho de uma força qualquer. Observe aqui, nesse estudo aqui, vamos trabalhar de início com essa parte gráfica. Vamos procurar compreender. Esse eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, representado por X, significa o deslocamento. O eixo vertical corresponde à força aplicada. E a área, que é onde o gráfico formou aqui essa curva, essa área, que é esse espaço aqui, corresponde ao trabalho. Assim, tal corresponde, que é numericamente igual à área. Você calculando a área da figura formada no gráfico, você está determinando qual foi o trabalho realizado pelaquela força. Assim, o trabalho vai corresponder à área. Assim, trabalho é numericamente igual à área. Aí vamos analisar no gráfico. Observe que aqui eu tenho um deslocamento de um ponto A passando pelo ponto B, onde é que você tem essa linha representa o deslocamento, aqui representa uma força F que está sendo aplicada, sendo que essa força ela tem o mesmo sentido em relação ao deslocamento. A partir dessa situação eu posso representá-la graficamente, onde eu vou ter essa força, que ela vai ser decomposta aqui na horizontal, e vamos calcular a partir disso o trabalho realizado. Assim, o trabalho pela essa força tangente realizada aqui, essa força que foi decomposta aqui nessa horizontal, vai ser um trabalho positivo. Por que positivo? Porque está deslocando no sentido, a força tem o mesmo sentido do deslocamento. Assim, quando tem o mesmo sentido, tanto a força como o deslocamento, no mesmo sentido, o trabalho é chamado de trabalho positivo, também trabalho motor, que já foi visto em aulas anteriores. Corresponde à mesma coisa, você calcula na área formada aqui, corresponde ao trabalho, que vai ser um valor positivo. Agora, se você tem um deslocamento de um ponto A em direção ao ponto B, essa linha horizontal aqui, essa linha inclinada, representa o deslocamento. Esse deslocamento aqui, observe que a força está no sentido contrário, quer dizer, vai ser um trabalho resistente, que a força puxa e o deslocamento é no outro sentido. Ao fazer a mesma projeção aqui na horizontal, a partir dessa força, que você fez a projeção aqui, vamos calcular quem é o trabalho realizado pela essa força em relação a um determinado deslocamento. Assim, na vertical aqui no gráfico representa a força, na horizontal representa o deslocamento. Mas observe que aqui a força é contrária, ela vai ser um valor representando um sinal negativo. Aí está nessa parte de baixo aqui do gráfico. A área corresponde ao trabalho realizado. Por isso, exemplo, que o trabalho é menor do que zero. Sempre menor que zero é negativo. Assim, aqui o trabalho é negativo e aqui o trabalho é positivo. Assim, o trabalho pode ser no trabalho positivo, chamado trabalho motor, e no trabalho negativo, temos um trabalho resistente. Assim, não esqueça que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Vamos para os exemplos, que vai ficar mais evidenciado como é que eu vou calcular essa área, que não pode esquecer que a área corresponde numericamente ao trabalho. O trabalho é dado em Joule. Vamos às questões que vamos entender melhor. Vamos à primeira questão. O gráfico representa a variação da intensidade da força resultante, F, que atua sobre um corpo de 2 kg. Assim, diz qual é a massa do corpo, 2 kg, que é bom organizar os dados da questão, em função do deslocamento X, sabendo que a força F tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Olha a história aqui. A força tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Assim, quando acontece isso, você vai ter um trabalho positivo. A aceleração, o que é que determina? Letra A. A aceleração máxima adquirida pelo corpo. Observe que essa força está variando. Ela estava aqui, a força era nula e ela foi aumentando. Essa reta está mostrando isso. Se a gente fizer aqui o pontilhado aqui, vamos observar que a força está aumentando. Aqui é o gráfico formado pela força que está sendo aplicada. Observe que ela aumenta e depois ela diminui.
Assim, ela que foi subindo e depois ela desceu novamente. Quem está demonstrando é isso aqui no gráfico. Assim, quando eu atingir a força máxima, quando eu chegar aqui nesse ponto eu tenho uma força de quanto? Quando eu olho para cá, de 4. Assim, quando eu tenho uma força máxima, eu vou determinar a aceleração máxima. Assim, a minha força máxima corresponde a 4. Assim, quem é minha aceleração máxima? Vamos determinar. Para isso, você não vai calcular que é a área. Você vai utilizar aquela fórmula da segunda lei de Newton, onde diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Trabalhar também em outras aulas anteriores. Quem é a força resultante? Quem é a força máxima? 4. Quem é a massa? 2. Quem é a aceleração máxima? 2 vezes A, 2A. Se está multiplicando, passa dividindo. Assim, A corresponde a 4 dividido por 2. A, que é a aceleração máxima, vai ser de 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Pronto, assim, quando a força for máxima, utilizando a massa 2, que a massa é constante do corpo, aqui, você vai achar a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, qual é o trabalho total? Esse trabalho total corresponde à área da figura completa aqui formada no gráfico. É realizado pela força F, que ela aumentou e ao mesmo tempo diminuiu, entre as posições 0 e 3. Posição 0 e posição 3. Assim, resultado, eu já sei que o trabalho foi visto que é numericamente correspondente à área. Agora, que figura é essa que eu tenho aqui? É um triângulo qualquer. Para achar a área de um triângulo qualquer, eu tenho que lembrar as fórmulas. Eu trabalho em matemática. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Assim, quem é a base do triângulo? Isso aqui, ó, chamamos de base. Assim, B, que é a base, corresponde a 3. Que é a altura, que é essa perpendicular aqui. Ó, essa altura corresponde à projeção aqui, 4. Assim, a altura, 4. Assim, a área vai ser 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4 corresponde a 12. Dividido por 2 corresponde a 6. 6 o quê? Como é trabalho, você vai dar em joule. Assim, aqui você tem, quem é a aceleração máxima adquirida? Quando a força foi máxima, 2 metros por segundo ao quadrado. Quem é o trabalho? É numericamente igual à área. Quem é a área da figura formada de um triângulo qualquer? Qual é a fórmula da área de um triângulo qualquer? Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? Isso aqui, ó, desse ponto é isso aqui, ó, 3. Quem é a altura? 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Como é trabalho, é dado em joule. Assim, não esqueça que aqui estamos abordando o quê? O trabalho de uma força qualquer. Assim, o trabalho de uma força qualquer, não posso esquecer que vai ser numericamente correspondente à área no gráfico. E não esquecendo que esse trabalho, a partir do gráfico, ele pode ser um trabalho positivo, mas também pode ser um trabalho negativo. Assim, aqui ele pode ser negativo e aqui positivo. Vai depender em relação à força. Se tiver a mesma direção, o mesmo sentido de deslocamento, positivo. Se tiver sentido contrário, em direção ao deslocamento, vai ser negativo. Pronto, assim eu tenho um trabalho motor e tenho situações de um trabalho resistente. Revise direitinho os conceitos das outras aulas anteriores, que envolve o estudo de trabalho, que facilita também a compreensão desse estudo sobre o trabalho de uma força qualquer.